3, 2, 1. Porra, tu viu bem na hora que ia começar. Estamos aqui mais uma vez com o Duplicast, o podcast da Duplicar. E agora eu iniciando aí esse episódio. Vamos falar um pouquinho sobre os jogos que teremos essa semana, mais precisamente da terça a sexta-feira, do dia 12 ao dia 15, que o final de semana que vem ainda não tem jogos liberados aí para nossa pesquisa. E vamos falar então um pouquinho sobre esses jogos, Maurício. Com certeza, boa tarde a todos vocês, boa tarde, Guilherme. Obrigado pela sua abertura. Gostei da tua abertura, cara, quero vê-la sempre. Nos compara aí como chefe, mas Não. É porque o chefe não conseguiu iniciar, tava numa crise de risos aí. Aí a gente teve que dar um jeito. Tivemos que dar uma organizada. Mas, eu ia dizer que você introduziu bem, mas vamos mudar o contexto. Quer dizer, você iniciou muito bem falando dos jogos aí do dia 12 e dia 15, terça a sexta-feira. Sempre bom lembrar que ainda temos a data FIFA em andamento e por isso um pouco da escassez de jogos. E nós fizemos para vocês um levantamento de algumas partidas que vocês verão acontecendo na sua televisão ou na plataforma de trade que você utiliza. Mas você verá também muitas dessas partidas na Sala Pro, que é fenômeno do momento, né? Tem sido muito elogiado por todos os nossos clientes. As pessoas que vêm até nós e que visualizam o nosso mercado, que enxergam um pouquinho do nosso negócio, têm notado a diferença que é o nosso produto. E é isso que nos deixa felizes, é isso que nos motiva cada vez mais caprichar e trazer para vocês inovação, que eu acho que é o mais importante. É isso que chama a atenção, né? A diferença, porque até agora eu não vi nenhuma empresa, nenhuma página, alguém que trabalhasse dessa forma como a Duplicar, né? Com uma Sala Pro dessa forma, com esses sinais. É muito fácil a gente falar que time X vai vencer de time tal, que é zebra às vezes. Sim. Agora, dizer o momento do gol, fazer defesas, fazer tem que ser forte para fazer isso, tem verdade. que ser forte. Verdade. E ainda mais com 30 dias grátis, como a gente tem feito, eu acho que tem sido sim um diferencial. Mas vamos lá, nosso tempo hoje é curto, o nosso diretor já está querendo o nosso pescoço lá, olhando de longe. Vamos lá então, dia 12, terça-feira, nós temos pela Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Botafogo, né? Tem mais uma partida, mas eu acredito que aqui está valendo alguma coisa. Botafogo brigando aí pelo acesso, né? Com um pouquinho mais de força, digamos assim. Cruzeiro, obviamente, também briga, por mais que as chances são muito menores, são remotas, para falar a verdade. Mas é um confronto interessante pelo que foi o jogo de ida, né? Você lembra daquela partida? 3-3 no Newton Santos. E agora Botafogo vai a Belo Horizonte para buscar esses 3 pontos. Eu sou gremista, mas recentemente, acho que convivência contigo, eu tô acompanhando e às vezes até torcendo mais para o Botafogo do que para o Grêmio. E o Botafogo vai jogar esse final de semana agora contra o CRB, é uma partida muito importante. O CRB tem o melhor desempenho, né, do campeonato Série B jogando fora, e o Botafogo tem o melhor desempenho jogando em casa. Então, as duas equipes com a mesma quantidade de pontos. Vai sair faísca, né? Vai sair faísca, e se o Botafogo vencer, melhor ainda, mas ainda assim essa partida contra o Cruzeiro é importantíssima, né? Para que encoste aí no Curitiba e quem sabe se torne campeão. Exatamente. Da última vez foi assim, subiu como campeão da Série B. Diferente um pouco da Chape, né? Que subiu também como campeão, mas agora está amargando lá a lanterna da Série A. E falando em Série A, temos também no dia 12, né, RB Bragantino contra Atlético Goianiense. O Bragantino que segurou aí, ou melhor, arrancou o empate contra o Flamengo na última rodada do Brasileirão. Eu acredito até talvez no mesmo placar, ou um 2-1 pro Bragantino, porque o Bragantino tem uma característica de sofrer gols bobos, né? Eles têm um bom ataque, fazem gols, só que tem essa característica de sofrer gols bobos. E o Atlético Goianiense também não é bobo, vai lá querendo marcar, então acho que ambas aí, e talvez até uma vitória do Bragantino. Legal, então para quem quiser saber um pouquinho mais dessa análise, fica ligado na Sala Pro. E você que ainda não está conectado na Sala Pro, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar um link
né, para estar acessando a nossa sala de sinais por 30 dias de forma totalmente grátis. Ainda pela Série A, Bahia e Palmeiras. Fala um pouquinho pra gente. Então, o Palmeiras vem de alguns tropeços. A gente viu aí uma derrota de virada, né, pro América Mineiro. Sem contar o empate com o Juventude, que já tinha sido analisado na Sala Pro, inclusive. A gente não recomendou uma vitória do Palmeiras. Muitos ainda acharam meio estranho, né, o Palmeiras jogando em casa contra o Juventude. Só que a nossa análise já previa um placar de um empate, enfim, de 1-1. E esse jogo, talvez o Palmeiras tenha essa dificuldade também. O Bahia precisa vencer, né, está ali embaixo da tabela. E, se eu não me engano, até na zona de rebaixamento, abaixo do Grêmio, com a mesma quantidade de pontos, né? Então, é um joguinho sem favorito, devido à fase de ambas as equipes, né? E é um joguinho difícil até de se analisar. Um joguinho, talvez, que pode ser tanto para under quanto para over. É um joguinho complicado por conta realmente da fase de ambas as equipes, né? O Palmeiras está em terceiro colocado agora, o Flamengo passou, só que não vem apresentando bons jogos. E o Bahia está na zona de rebaixamento, né, e precisa apresentar um bom futebol. Então, muita coisa pode aparecer, né, diante dessa partida. São propostas diferentes. O time em aspas pior está jogando em casa. Sim. O time melhor está jogando fora, porém numa fase não tão interessante. Então, de repente, aí um joguinho de 1-1, né, ou tudo pode acontecer, antes da partida a gente lança a nossa análise oficial. Agora passando para eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, né? Na parte da Europa nós teremos Dinamarca e Áustria, certo? Inglaterra e Hungria, Portugal e Luxemburgo, Suécia e Grécia, Ucrânia e Bósnia e Herzegovina. Teremos também, né, deixei destacado aqui para o dia 12, aqui no Brasil Sub-20, a todo vapor, e na Europa também Sub-19, que tem apresentado grandes jogos e também grandes oportunidades para o pessoal do trade, beleza? Então esses foram os jogos selecionados aí para o dia 12, e dia 13 nós teremos novamente Série A, lembrando que o Campeonato Brasileiro não parou devido à data FIFA, né? Teremos Atlético Mineiro e Santos, Chapecoense e Atlético Paranaense, Flamengo e Juventude, Fortaleza e Grêmio, Corinthians e Fluminense, Internacional contra o América Mineiro. Então, diria que o restante da jogada vai acontecer, o restante da rodada vai acontecer no dia 13, na quarta-feira. E olha que bacana, separamos também os jogos da Champions League feminina, né, que tem apresentado grandes partidas. O PSG vai enfrentar um time, cara, que eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei pronunciar isso aqui, mas é algo como Zitlobud. É mais ou menos isso? Tentou bem até. O Wolfsburg vai encarar, não é o Sorvete, tá? É o Servette. A Juventus encara o Chelsea e o Real Madrid encara aquele time que você ama, o Breidablik. São alguns times que no futebol masculino a gente conhece bem. No futebol feminino, alguns também têm um certo destaque. O Breidablik, inclusive, é uma equipe que eu acompanho, o feminino também, tanto masculino quanto feminino. E ambas as equipes, né, do masculino e feminino, têm um grande poder de ataque, digamos assim. Só que também uma característica de sofrer muitos gols. Então, é uma equipe que a gente consegue analisar com mais facilidade, até por isso que muitas vezes aí a gente gosta de estar observando. E o feminino vem trazendo um grande destaque. A gente vem analisando algumas partidas. Essa semana passada a gente teve 2 partidas analisadas também da Champions League e 2 partidas que foram 100% analisadas, né? 100% aí os nossos sinais. Tá mal aí o apresentador? Tô mal. Tomou um chazinho aí? Que eu acho que passa. Tô tomando um chazinho aqui, cara, mas não tá melhorando. Então, jogos do dia 13, acho que os principais destaques, né? No dia 14 a gente tem de novo o Brasil em campo e esperamos que fazendo uma apresentação um pouquinho melhor, né? Dia 14, então, eliminatórias aqui da América do Sul para a Copa do Mundo do Catar, Bolívia e Paraguai, Colômbia e Equador, Argentina
e Peru, Chile e Venezuela, Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai. São esses os jogos. Na verdade tem mais, né? Mas a gente pegou os maiores destaques, digamos assim. A última rodada ficou muito aquém do que a gente esperava, né? O Brasil acabou conseguindo uma virada em cima da Venezuela, que, cara, o primeiro tempo foi horrível, né? O segundo tempo, com a entrada de Rafinha, Antony, deu uma melhorada. O Brasil acabou virando, né? 3-1. Aumentou ainda mais a diferença para a Argentina, que só empatou, né? Jogando contra a Colômbia, certo? A Argentina foi contra... Acho que foi contra a Colômbia. Não sei se o Uruguai jogou contra a Colômbia, na verdade. Mas... Enfim, a Argentina empatou em 0-0. E o jogo do Uruguai também, né? Marcou só um ponto, o Uruguai também empatou. Até esse jogo da Argentina, eu tinha falado num episódio anterior, que a gente até tinha comentado os jogos da semana. A Argentina pegou o Paraguai. Que eu não iria analisar justamente pelo jogo não parecer tão atraente, sabe? Um jogo difícil de se analisar, um jogo às vezes de poucos gols. Até o do Uruguai eu imaginava no mínimo 1-0, mas não foi assim. De qualquer forma a gente defendeu em under, né? E esse jogo do Brasil a gente analisou na Sala Pro, inclusive foi o nosso 100% do dia. E a gente fala sobre a importância, né, de não só entrar, por exemplo, na vitória de uma certa equipe. A gente recomendou um gol no primeiro tempo, o gol não foi do Brasil, de qualquer forma o pessoal ganhou dinheiro com aquele gol. Mesma coisa a virada do Brasil, porque a gente tinha recomendado a vitória, mas também defendido aí no mercado de under no primeiro tempo e over no segundo tempo também, né, no jogo todo, 2 gols ali aconteceram e tivemos o 100% com a virada, né? Show, maravilha. Eu tomei head nesses jogos. Tinha ido muito bem durante o dia, durante a tarde, até pude compartilhar no Instagram os resultados, mas à noite eu não pude ficar de fora. O Uruguai e a Argentina estavam jogando muito bem, com números muito promissores, inclusive logo que eu fiz a entrada no jogo do Uruguai, abriu o placar, só que foi anulado o gol, né? Tempos de VAR, infelizmente, ou felizmente, às vezes ajuda o nosso time, às vezes prejudica, enfim. Sempre tem... É uma situação de via dupla, né? De mão dupla, digamos assim. E acabei, cara, deixando o lucro da tarde e entreguei tudo para a banca de novo à noite. Mas, tudo bem, segui o gerenciamento. Eu acho que o único erro foi ter operado. Sim. Né? E não devia ter operado à noite. Diga, produção. Obrigado. E na Série A, nós temos também no dia 14, Cuiabá e Sport, São Paulo e Ceará. Ceará que é aquele time que você falou que não fede nem cheira, ninguém pergunta, ninguém sabe como tá. Será Ceará... que vai ser assim mesmo? Boa bom trocadilho. O Ceará é um time que, na verdade, a gente não vê muito no campeonato, né? Não é um time de grande destaque, não é um time que está lá na zona de rebaixamento, só que é um time que, às vezes, o pessoal não sabe, só que é o único time da Série A nessa temporada que ainda não venceu jogando fora de casa. A Chapecoense, que é a última colocada, acho que tem uma vitória só no campeonato, justamente uma vitória jogando fora. E o Ceará não tem nenhuma vitória aí no campeonato jogando fora. Mesmo assim, é um time que não está na zona de rebaixamento, mas também não está no topo. Então ela fica aí meio que só jogando, não incomoda ninguém, fica ali nesse meio termo. Então, pra mim é uma equipe neutra, sabe? Entendi. E o Sport Cuiabá é um confronto interessante. O Cuiabá vencendo é interessante pra mim, é interessante pra nós. Vamos ver aí. O que importa pra gente são os gols, né? Exatamente. Ainda pelo dia 14, Champions League feminina. Muitos jogos interessantes. Tem o Bayern de Munique contra o Hacken, não sei se é assim que pronuncia, que também é um clube totalmente desconhecido. Prevejo goleada. Tem o Code contra o Barcelona, o Arsenal contra o Hoffenheim e o Lyon contra o Benfica. O Barcelona é o atual campeão da Champions League feminina, né? Muito bem lembrado. Então, esse Code também é um time totalmente desconhecido, né? Para quem gosta daquela estratégia, não falo qual é, típica da duplicar, eu acho que são jogos interessantes mesmo, tá bom? No dia 15, tá, nós temos também alguns jogos pela Bundesliga, que é a Série A do campeonato alemão, Hoffenheim e Colônia. Aí começa a voltar. Começa a voltar um pouquinho devido já aos últimos jogos das seleções lá na Europa. Sim. Começa a voltar já alguns clubes
ainda na sexta-feira. No sábado e domingo, com certeza, vários jogos, mas não passaremos hoje. Pela Série B do Brasileiro, Brusque e Remo, CRB e Guarani, Brasil de Pelotas e Vila Nova, Goiás e CSA. Jogos interessantes para você, principalmente? Tá afunilando, né? A Série B tá bem competitiva, digamos assim. A gente já esperava isso devido à queda de gigantes do futebol brasileiro, né? Não são todos que estão figurando lá em cima, porém os outros clubes aproveitaram a instabilidade desses gigantes e estão, de certa forma, incomodando, né? A gente vê o CRB, a gente vê o Avaí fazendo fazendo excelentes apresentações, aí completando, né, a parte lá de cima, Curitiba, Botafogo, Goiás, enfim, jogos muito bons. Esperamos muito desses jogos, não somente gols, mas as surpresas também, né, e sem dúvida alguma, essa reta final e essas 10, 11 rodadas que faltam serão decisivas e emocionantes. Cara, eu vou admitir que eu já até falei nesse próprio episódio ali no início, que eu sou gremista, mas eu tô acompanhando muito mais o Botafogo e eu acho que eu tô torcendo muito mais pro Botafogo do que pro próprio Grêmio. Porque é uma equipe que tá jogando bem e tal. E a Série B tá muito interessante, né? A gente vê que o Botafogo, que tá em terceiro colocado, tem a mesma quantidade de pontos aí que o CRB. Né? Então, qualquer deslize, um time pode cair, outro time pode subir e vale o acesso, né? E sem contar os times que vêm logo abaixo, que a diferença de pontos não é tão diferente. Exato. Então, um deslize sequer, um time de cima, um time de baixo pode passar e o Botafogo pode perder a vaga. Então, a gente torce aí para que dê tudo certo. Repito, né? A briga tá bonita, tá boa, acho que vale a gente assistir e acompanhar essas partidas e também analisar na nossa sala Pro. Pela Ligue 1 nós teremos PSG em campo contra o Rangers. O Rangers é, eu acho que quinto colocado ou terceiro da Ligue 1. E é um confronto interessante porque o Rangers a gente vê assim, não parece ser um time de tanta relevância, um time tão conhecido. Só que até eu acho que é um time que veio da segunda divisão, não vou te confirmar isso, mas tá vindo com tudo, assim, sabe? Vem de uma boa sequência de jogos. É um jogo interessante, o PSG tá tendo alguns deslizes também, a gente vem observando isso. Então a gente não tem aí como dar um favoritismo ao PSG, mas tomara que esse Pochettino aí resolva a situação. O Brasil, por exemplo, e a Argentina jogarão no dia 14. No dia 15, eu acho muito difícil termos Messi e Neymar pelo PSG, certo? Deixa eu ver aqui se a França joga... A França eu acho que não joga devido ao... Não, por causa da Nations League, verdade. Que deve ser no final de semana. E não teremos o trio, nem de Maria. Cara, é um joguinho... Tá aqui pelo destaque do calendário, mas eu não acredito que seja um jogo espetacular. Ou a ausência deles possa despertar o interesse de crescimento, né, de aparecer para o treinador por parte dos reservas. A gente viu ontem no jogo da seleção, o Neymar não jogou, só que o Rafinha apareceu e jogou demais, e até alguns zoaram, outros falando sério, que o Rafinha iria tomar 10 do Neymar. É claro que a gente brinca, só que o Rafinha jogou demais. Então, um vacilo aí do Neymar, quem sabe a 10 pode acabar saindo. Pode ir pro saco, né? Até eu falei aqui, eu vou deixar registrado nesse episódio, que se futuramente acontecer, eu posso dizer que foi registrado. Vai. Eu falei já numa resenha entre a gente aqui, que o Claudinho seria o próximo camisa 10 da seleção e o Antony seria o próximo camisa 11. Pode até inverter aí a numeração entre eles, mas está registrado aqui, alguns me zoaram, né? Pegaram no meu pé, falando que eu exagerei, mas... Tem bastante tempo para isso acontecer, eu não duvido, né? Eu não sou ninguém para duvidar. Mas o Antony tá jogando demais e... Joga muito. Eu acho que o Claudinho falta oportunidade na seleção ele não foi principal, liberado, né? Ele não foi liberado para jogar. Acredito que... O clubismo fala alto aqui dentro, cara. Pra quem não ouviu aí no microfone, gritaram aqui no fundo, Bruno Henrique. Quem sabe? Outro patamar. Ele vai ser a 10 da Alemanha, não vai ser nem outro patamar. Vai se nacionalizar alemão aí para que o nível fique parecido. É isso aí. Completando nosso calendário do dia 15, no México nós temos Necaxa e Puebla e Mazatlán contra o Atlas. México é um campeonato interessante porque
um campeonato meio estranho às vezes. É umas partidas que tu encontra ali um 3-3, jogos interessantes. E 0-0 também. Outros 0-0. Jogos então... eu já tomei head em jogo mexicano com 21 remates, sendo 16 no gol. E a bola não entra. Tá aí as características, né? Mas eu acho legal colocar no nosso calendário porque eles são em horários incomuns. Verdade. 9h30 da noite, 11 horas da noite, meia-noite e meia. Então, para o pessoal que tem um horário um pouquinho bugado, de repente pode aproveitar alguma oportunidade nesses jogos do Campeonato Mexicano. E agora, Países Baixos, que é uma competição que nós gostamos muito, a Eredivisie. Nós teremos Breda contra o Young AZ. Essa eu acho que é a Eerste Divisie, né? A segunda divisão do Países Baixos. Cara, é possível. É a Eerste Divisie. Sim. Eu falei, mas não anotei. O Telstar contra o Volendam. Gosto muito. Os contra o FC Os, né? Que a gente vê muito contra o Emen. E o Excelsior contra o Venlo. Não sei se você percebeu ou não, mas são os 4 primeiros. Tive essa preocupação de pegar os 4 primeiros colocados e selecionar aqui. Tem a rodada completa, né, em torno de 10 jogos. E, cara, muito bom, gosto muito dessa competição. Tem características muito interessantes. Você, como analista, com certeza conhece ainda mais as particularidades dessas equipes. Eu ia falar o Volendam, o primeiro colocado, aí já pegasse aí por ordem, né? E é uma competição com características bem parecidas até dos próprios jogos, das próprias partidas ali, porque a maioria tem característica ou oportunidades, podemos dizer, de ambas marcam, de over 2,5, às vezes uma virada para quem gosta de analisar um ao vivo, né, analisar a partida, acompanhar ao vivo ali, pegar às vezes um back numa virada. Então temos bastante oportunidade, por isso que a gente gosta bastante. E aí tem algumas partidas também que a gente consegue pegar aquela nossa estratégia particular da duplicar, que aí para quem é aluno já deve saber o que a gente está falando. Isso mesmo. Então, hoje a gente separou um jogo em especial para passar para vocês, que é o nosso compromisso, que é para mostrar para o pessoal que realmente existe um trabalho de análise estatística em cima de tudo aquilo que a gente coloca lá na Sala Pro. Lá na Irlanda vai acontecer um jogo entre Bohemians e Dundalk. Não é da Irlanda do Norte, né? Mas... Não, porque lá a gente é ídolo, né? Mas na Irlanda vai acontecer esse confronto. E aí eu selecionei aqui. O time da casa, Bohemians, é o 5º colocado. Vai enfrentar o Dundalk, que é o 8º colocado. O time da casa tem 48 gols marcados e 36 sofridos. O time visitante, 37 marcados e 42 sofridos em 28 rodadas. Certo? O time da casa, 41 pontos contra 35 pontos do Dundalk. O time da casa, novamente, vem de vitória e o time visitante vem de empate. Você que analisou essa partida, eu queria que você olhasse bem sério para essa câmera aqui agora. Corta para 18 aí, diretor. Fala para o pessoal o que vai acontecer nesse jogo. Eu tenho plena certeza de que nós teremos... Em 5 ou 6 entradas, nós vamos cravar 4 ou 5. A gente erra só uma. Vai lá. Capricha. Posso começar então? Pode começar. Eu vou passar o que a gente tinha analisado ali, os sinais em si. Depois não a gente precisa faz ensinar a analisar, tá? Não, fala o que vai acontecer, deixa o pessoal matutar. Pô, como é que ele sabe fazer isso? E aí depois no finalzinho vou dar uma palhinha para vocês. Beleza, então. A gente tinha analisado a partida. Um gol no primeiro tempo teremos nessa partida. Estamos cogitando a possibilidade de uma defesa no under, menos de 2 gols no primeiro tempo, então under 1,5 HT, 0,5 FT, over, né, uma defesa aí, 1,5 FT, over 1,5 FT, 2 gols no jogo todo, 3 gols no jogo todo, over 2,5 FT, e ambas marcam, no caso ambas as equipes iriam marcar na partida. Então... Você vai passar um pouquinho aí sobre o porquê dessas entradas ou eu já posso estar explicando? Não é para ensinar. Não, mas pelo menos o histórico entre as equipes? Não é para ensinar. Não, então fechou. Não é para ensinar, é só para o pessoal saber que nós temos técnicas para desenvolver essas análises e óbvio, né? Pode acontecer um 0-0 aqui e a gente embarcar. Sim, e ao invés de acertar 5, acertar só uma, que seria o under. Né? Mas a gente vai matar no peito essa responsabilidade, eu e você, não é só você não.
1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas. Eu garanto 5 acertos. Beleza? Eu garanto 5 acertos. Então vamos lá. Over 0,5 HT. Teremos pelo menos um gol no primeiro tempo, mas não teremos 2, porque temos o under 1,5 HT. Essa entrada tem que ser feita antes do jogo começar para pegar uma odd melhor. Over 0,5 FT, que seria uma defesa caso termine 0-0 no primeiro tempo. Entramos com 2 stakes nessa, né? Uma aos 45 minutos, outra aos 75. Over 1,5 FT, acreditamos em 2 gols na partida. Over 2,5, 3 gols na partida e ambas equipes marcando. 2-1 é nós, 2-2 é nós. 3-1, 4-1, desde que no 2-2. primeiro tempo só tenha um gol. Então tá anotado o nosso compromisso com vocês. Essa partida, sem dúvida alguma, vai dar bastante green pra galera que seguir essa call. Joguinho bom, interessante. É um jogo que pode ser muito lucrativo, inclusive. Principalmente para quem seguir as recomendações aí. Eu acredito num 100%. Maravilha. Eu não duvido nada. Temos visto muito disso na sala Pro. E agora eu vou falar diretamente a você que não entende nada do que a gente está falando. Falei no direct um pouco mais cedo com uma pessoa que falou assim: cara, eu até queria começar, mas eu tenho medo porque esses negócios de over, under, eu não entendo nada disso, não falo nem o português direito. Gente, não precisam ter essa preocupação. Nós sabemos que isso pode ser sim uma dificuldade para vocês, mas nós pensamos em tudo. Lá dentro dos 30 dias grátis, você terá acesso a um curso básico, né? É um curso de introdução ao trader esportivo, ao trade esportivo. Então, você vai aprender a abrir sua conta, você vai aprender a colocar seus documentos, colocar grana na sua banca, você vai aprender a ler os nossos sinais e vai aprender também o momento certo de colocar o seu dinheiro, de tirar o seu dinheiro. Então você vai aprender toda essa nomenclatura, over, under, BTS, back, lay, enfim, tudo isso você não precisa ter de preocupação. Porque a gente vai entregar mastigado. Sem contar que eu sou a prova viva, né? Eu comecei como aluno da Duplicar, a gente já falou algumas vezes. Bem lembrado. E eu lembro que quando eu conversei com o Maurício a primeira vez para iniciar nesse mercado, ele me falou over, me falou under, e eu, cara, nunca que eu vou aprender isso. E o detalhe é que tu veio de um mercado totalmente diferente, né? E eu, nunca que eu vou aprender essas nomenclaturas aí, eu vou me perder tudo e se tornar algo automático. Ao mesmo tempo que você vai estudando e você vai praticando, se torna algo automático. Seu cérebro vai começando a entender aquilo tudo. E hoje eu falo com tanta naturalidade que às vezes para quem está iniciando fica até meio confuso, assim como eu fiquei confuso quando tu falou. Isso então a gente passa tudo isso justamente para que o pessoal consiga pegar até com mais facilidade e consiga aprender esse mercado, né? E essas nomenclaturas é fichinha. Maravilha, obrigado pela participação. Você iniciou, eu vou encerrar, pode ser? Pode ser. Então esse foi o nosso calendário para os dias 12 a 15 de outubro, terça a sexta-feira. Fiquem ligados aí nas nossas mídias sociais. Obrigado a você que nos ouviu, consome nosso conteúdo através do Spotify e também através do YouTube. Não esqueçam, né? Deixem um like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber aí as notificações e encaminhe para os seus amigos, porque eu tenho certeza que quem curte futebol curte o nosso conteúdo. Em breve tem muita novidade para vocês. Vocês não fazem ideia do que vai ter para vocês aqui nesse podcast, beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Teu beijo aí pra turma. Um beijo aí para todo mundo. Vou repetir novamente, pedir para que vocês consigam aí compartilhar, né, para os amigos. Façam esse favor aí, dá uma compartilhada, dá o like aí no vídeo, comenta, deixa a sua pergunta, a sua dúvida, ou pelo menos o que você achou desse episódio, né? E volte aí para os próximos, clica no sininho ali e ativa a notificação para que consiga receber em primeira mão. Muito bem lembrado. E lembrando, né, mais uma vez, o link para você participar da Sala Pro, 30 dias grátis, tá logo aqui embaixo na descrição. Valeu? Bora lá. Obrigado pela sua atenção, nos vemos em breve. Tchau, tchau.